Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o React Native, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Facebook para a criação de aplicativos mobile para iOS e para Android, utilizando apenas JavaScript. Então a gente vai ver pouquíssimo código nativo quando a gente vai criar um aplicativo com React Native, até porque ele encapsula todo esse código nativo que a gente precisa já dentro na criação do projeto. Ou seja, todo o código que a gente realmente for criar para manipular, para criar elementos em tela, textos, inputs de texto para o usuário, botões, qualquer coisa assim vai ser feito com apenas JavaScript, toda a parte de estilização. E o muito legal do React Native, que a gente vai ver um pouquinho durante esse vídeo, é a sintaxe, né? A gente utiliza o JavaScript, dentro do JavaScript, utilizando o React, a gente utiliza uma sintaxe muito parecida com HTML para a criação dos elementos em tela, dos componentes em tela, e a gente utiliza também uma sintaxe para estilização muito parecida com o CSS. Porém, tudo isso é convertido em código nativo. Dando uma breve introdução da comparação aí do React Native com outras bibliotecas, a gente tem que lembrar que o React Native ele não é uma biblioteca híbrida, ou seja, o React Native ele realmente cria componentes nativos em tela. Ele não cria aquela web view que nem no Ionic, que nem no Cordova ou em qualquer plataforma tipo PhoneGap assim, que cria a web view e tudo atrás é HTML, JS, CSS. Não, nada disso. Ele realmente renderiza componentes nativos para iOS e para Android. Uma coisa legal também é que o React Native ele não transpila o código JavaScript para Java ou para Objective-C ou Kotlin ou Swift, assim como acontece no Xamarin, beleza? O código dele ele é realmente entendido pelo dispositivo físico e aí ele é convertido em tempo de execução para componentes nativos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma breve introdução, aprender alguns conceitos simples e iniciais. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo um link para você instalar o Android SDK na sua máquina, instalar o emulador do Android e caso você estiver no Mac também fazer a configuração do emulador para iPhone, beleza? É impossível ainda a gente no Windows ou no Ubuntu ter o emulador de iPhone, você consegue utilizar alguns serviços online para isso, mas aí o Android com certeza já vai valer muito a pena. Lembrando que os aplicativos que a gente desenvolver com React Native, eles são multiplataforma, ou seja, a gente desenvolve uma única vez com JavaScript e eles são depois compilados, eles são buildados para iOS e para Android, um único código, duas plataformas, beleza? Então, depois de você seguir esse tutorial que eu deixei aí na descrição de como instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento com React Native, você vai conseguir vir aqui claramente no seu terminal e rodando o comando React Native -H, você vai ver aqui, ou -V, você vai ver que eu já tenho o CLI do React Native configurado. Lembrando que para essa aula aqui eu não vou utilizar o Expo, beleza? O Expo, para quem não sabe, é uma ferramentinha para agilizar o processo de inicialização aqui com React Native, porém eu gosto de utilizar o CLI, porque daí depois a gente tem todo acesso à parte nativa do código e consegue ir muito a fundo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá. Começando com React Native CLI, aqui eu posso dar um React Native init e aqui a gente vai criar o nosso primeiro projeto. Eu vou dar um enter aqui. Como esse processo vai demorar um pouquinho, eu vou cortar o vídeo aqui e a gente já volta. Show de bola, agora que o comando já finalizou e eu já abri o meu emulador aqui no caso do iPhone X, beleza? Se você estiver usando o Android, aí no guia vai ter como instalar o emulador certinho. E aí, com o emulador aberto, é muito importante que o emulador esteja aberto para a gente executar o próximo comando. Eu vou entrar na pasta do meu projeto que eu acabei de criar e vou rodar o comando React Native Run iOS, e aqui no caso eu estou especificando que eu estou utilizando o simulador do iPhone X, mas no seu caso não vai precisar, pode ser só Run iOS ou Run Android, caso você esteja no Android, beleza? No meu caso aqui eu vou rodar Run iOS e a gente já vai, deixa eu rodar de novo aqui, Run iOS. E a gente já vai conseguir ver daqui a pouquinho o nosso projeto já sendo emulado. Como esse processo vai demorar um bocado, tá? Na primeira execução pode ser que demore até uns 5, 6 a 10 minutos a primeira execução, depois fica muito mais rápido. Eu vou cortar o vídeo aqui também e a gente volta quando o projeto estiver executando. Show de bola, já terminou de executar o projeto e o que agora a gente pode ver são duas coisas. Primeiro, claro, que o projeto está executando aqui, né? Já tem o Welcome to React Native aqui do lado.
E o segundo detalhe é que ele abriu uma aba do terminal para a gente, aqui pelo menos abriu para mim, com esse bundler, né? Esse Metro Bundler. Isso aqui a gente chama basicamente do packager do React Native. Essa abinha que abriu aqui, ela é responsável por pegar o nosso código JavaScript que está sendo editado aqui na nossa máquina e enviar para o nosso aplicativo aqui para a gente conseguir ter acesso a, por exemplo, a parte de atualização em tempo real. Então, quando a gente atualizar um código na nossa pasta aqui no arquivo, ele vai automaticamente atualizar aqui no emulador. Claro que eu tenho que habilitar isso, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Uma coisa muito legal é que a gente só precisa fazer esse processo de Run iOS uma vez quando a gente começar a desenvolver o projeto. Nas próximas vezes é só a gente vir aqui, por isso que eu vou até cancelar, eu vou fechar essa aba, você não precisa fechar, mas eu só estou dando um exemplo de como a gente vai fazer para executar o projeto quando a gente fechar e for abrir ele de novo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no meu emulador, eu vou fechar totalmente o projeto, então pense que isso é a segunda vez que eu estou acessando, eu venho aqui na pasta meu projeto e ao invés de Run iOS, eu dou um React Native Start. E aí, ele vai inicializar aquele packager, aquele Metro Bundler para a gente, e aí eu posso abrir o projeto como se eu já estivesse dando run, como se eu já estivesse dando run, já dado run, e ele vai executar da mesma forma, beleza? Outra coisa é que aqui ele vai passar alguns comandinhos para a gente, então para mim aqui o Command R é para eu recarregar a aplicação, que é o que eu vou fazer agora, e o Command D é para eu abrir o menu, beleza? Se você estiver fazendo com o celular via USB, né, sem emulador, você dá uma chacoalhada aí no seu celular que ele vai abrir esse menu aqui. Com esse menu aberto, eu vou habilitar a opção Enable Live Reload, que é aquela opção do aplicativo atualizar automaticamente quando a gente trocar algum código aqui na nossa máquina, beleza? Eu vou habilitar essa opção e vou aqui em uma nova aba do terminal abrir o meu projeto aqui no meu Visual Studio Code. Eu particularmente utilizo o Visual Studio Code, mas você pode utilizar qualquer editor que você quiser, beleza? Eu gosto bastante do VS Code. Agora, aqui deixa eu colocar meu emulador aqui do ladinho. Deixa eu diminuir um pouquinho mais o VS Code aqui. Show de bola. Agora a gente já tem tudo em tela. A gente começa a ter uma estrutura meio louca aqui, mas basicamente a pasta Android é onde vão ficar os códigos nativos da nossa aplicação na parte do Android. Então são códigos Java principalmente, e a parte de configuração do Gradle, essas coisas assim, para fazer a versão de release e debug aqui do Android, beleza? A gente não vai mexer muito nessa página, nem nesse vídeo e nem quando você estiver desenvolvendo. Essa página geralmente ela é criada automaticamente e mantida automaticamente. iOS, mesma coisa que o Android, só que para iOS. Node Modules, claro, os nossos packages do NPM. Aqui a gente vai ter configuração do Babel, que é o nosso transpilador, configuração do Flow, se você estiver utilizando tipagem estática, a gente não vai precisar falar disso agora. A configuração do Git, né, tanto o Attributes quanto o Git Ignore, configuração do Watchman, que é uma ferramenta disponível para Mac para monitorar os arquivos. E aqui para baixo está o que realmente interessa para a gente. O app.js e o index.js são os dois arquivos principais. O index.js, ele é um arquivo que ele nunca vai deixar de existir, tá? Ele não pode deixar de existir, não delete esse arquivo, que a única coisa que ele faz é buscar um componente e registrar ele como sendo o componente global da nossa aplicação, o primeiro componente a ser carregado pela nossa aplicação. Diego, mas o que é componente? Calma, já vamos falar sobre isso. Então, basicamente, o que esse arquivo aqui está fazendo é importando o app do arquivo app.js, que é um componente, e renderizando ele na tela como sendo o componente principal. Aí, se a gente abrir o app.js, a gente vai ver esses textinhos aqui, Welcome to React Native, aqui um pouquinho mais para baixo, beleza? Mas vamos dar uma destrinchada em que está acontecendo aqui. Por enquanto, deixa eu limpar um pouco esse arquivo, eu vou tirar esses comentários aqui de cima, deixa eu tirar esse type props do Flow, tirar também isso aqui. Vamos tirar essas instruções todas daqui de dentro, beleza? Deixa eu tirar esses dois textos, deixar só o Welcome to React Native, beleza? E vamos tirar também todos o estilo aqui de Instructions, beleza? Assim fica mais fácil para a gente entender só o que realmente importa. Como eu habilitei o Live Reload, agora eu salvei o aplicativo, ele já atualizou para mim e já está ali Welcome to React Native apenas, beleza? O que a gente vai fazer agora é entender primeiramente o conceito de componente. O componente, para quem ainda não sabe, o React Native ele utiliza o React, né, por trás dele, que é basicamente a biblioteca do Facebook que permite a gente trabalhar com componentização em front-end, seja ela web com React.js ou
mobile com React Native, beleza? Então, um componente, o que é um componente? Basicamente, ele é tratado 80% das vezes como uma classe que estende essa outra classe component aqui de dentro do React, que tem esse método obrigatório chamado render, que retorna essa sintaxe parecida com HTML, beleza? Essa sintaxe chamada de JSX. Basicamente, a gente renderizar um HTML aqui dentro do nosso JavaScript. E como no React Native a gente não tem acesso àquelas tags do HTML como P, H1, div, essas coisas assim, o React Native ele nos dá algumas tags que a gente pode utilizar. Por exemplo, a tag view, ela é como se fosse a div lá do nosso HTML, beleza? A tag text, ela representa qualquer tipo de texto, seja ele H1, H2, P, span, qualquer tipo de texto. Lembrando que as tags aqui no React Native, diferente do que a gente tem lá no HTML, elas por si só, elas não têm uma estilização própria, né? Por exemplo, se a gente colocar um H1 lá no HTML, a gente tem um texto em bold, né? E com uma fonte maior do que um H2. No caso aqui, o text, ele é sempre um texto de 14 pixels sem font weight, né? Font weight normal. Então, a gente sempre vai ter que estilizar qualquer texto que a gente coloca na nossa aplicação, beleza? E aí, o que eu falei anteriormente sobre os estilos, no React Native a gente tem essa classe StyleSheet que permite a gente trabalhar com uma sintaxe muito parecida com o CSS. O que muda aqui dentro é que, por padrão, o React Native ele aplica DisplayFlex, né? Que é basicamente para a gente poder trabalhar com Flexbox em todos os componentes dele. Então, pensa que todos os componentes já estão automaticamente com Display Flex. Então, a gente não tem Display Block, Display None aqui, é Display Flex em todos os componentes, beleza? Se você não conhece o Flexbox, fica ligado aí no YouTube, tem 2 vídeos que eu explico muito sobre Flexbox e layout no React Native, beleza? E basicamente daí aqui a gente trabalha com essa sintaxe de objeto do JavaScript. Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável do JavaScript normal e aqui, por exemplo, eu tenho uma propriedade desse objeto, styles, chamada container, que aplica flex1, justify content center, aligns item center, background color, e aí aqui eu consigo passar uma propriedade style para minha tag view, passando esse styles container daqui de dentro para cá. Beleza? E por isso que o estilo está aplicado. Se eu vim aqui, por exemplo, trocar o fundo para vermelho, bem forte mesmo, olha só como é que vai ficar. Ficou tudo vermelho. Deixa eu voltar isso aqui atrás porque está me doendo até o olho. Show de bola. Agora eu voltei para um 333 aqui. E aí, se eu trocar, por exemplo, a cor do meu texto aqui para um FFF, consigo também da mesma forma, a gente já tem aqui a estilização funcionando, beleza? Então agora que a gente deu um tapa em componentização, né? Só antes de terminar, o componente a gente vai, hoje, por enquanto nessa aula, né, nesse vídeo, a gente vai trabalhar tudo dentro desse componente app aqui. Mas é muito comum a gente ter vários e vários componentes dentro da nossa aplicação, mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas basicamente a gente cria um novo componente toda vez que a gente consegue repartir, separar uma parte do código para ela funcionar sozinha em outro local, para não ter que ficar tanto código dentro de um mesmo arquivo, beleza? Então, vamos fazer uma experiência aqui. O que a gente vai fazer aqui agora é basicamente uma listagem de posts aqui dentro do React Native, beleza? Agora a gente pode começar aqui, vamos fazer, por exemplo, uma view. Vamos fazer uma view para cada post. Então eu vou dar aqui styles.postContainer, eu vou criar lá um estilo para essa view, chamado post container, e aí o meu post vai ter um título, que vai ser um text, styles.postTitle, vamos botar aqui estudando React Native, e eu vou colocar aqui também um text, sendo a descrição do nosso post. Então, styles post description, beleza? E aqui a gente pode colocar um lorem sit dollar a match, sei lá, qualquer coisa assim para a gente ter um texto qualquer para esse post. E aí, claro, vamos repetir isso aqui várias vezes porque a gente vai ter vários posts. E vamos começar estilizando essa parte do post container. Eu vou tirar essa coisa do welcome aqui porque a gente não tem mais. E aí o post container eu vou fazer o seguinte, vou dar uma margem de 20 pixels, um padding também de 20. Beleza? Vamos colocar aqui um background color FFF e vou dar um border radius de 3 pixels. Veja que é praticamente CSS, a única coisa diferente é que eu não tenho o hífen, eu estou utilizando esse padrão de camel case, então eu coloco a letra maiúscula logo após onde que eu teria o hífen lá no CSS, beleza? Aqui ele alinhou tudo ao centro, porque eu estou com esse Justify Content Center, Align Item Center, beleza? Eu vou tirar isso aqui, deixa ele fazer dessa forma aqui.
Deixa eu botar aqui o margem horizontal 20, porém o margem vertical deixa eu reduzir um pouquinho para ele não ficar tanto, beleza? Show de bola, agora meio que a gente tem aí a nossa lista de posts. Vamos criar um header aqui em cima ou melhor, não vamos criar header por enquanto não, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho essa minha lista de posts, só deixa eu dar aqui no post title, eu vou dar uma aumentadinha nele, então vou colocar um font size de 18, um font weight bold. Opa, aqui eu já errei, vocês podem perceber, botei hífen, não existe hífen aqui. E aí vou dar também um margin bottom de 5 para não ficar tão colado. E aí no nosso post description, que é o texto ali do post, eu vou dar um color 666 para ele não ficar tão escuro. Beleza, agora a gente já tem meio aí que a nossa estilização do post, utilizando o CSS, muito legal, isso aqui realmente já é uma aplicação funcional, a gente consegue enviar isso aqui para o nosso celular e sair utilizando, mas claro que por enquanto ela não tem funcionalidade nenhuma, né? Então vamos dar um pouquinho de graça aí para a nossa aplicação. Primeira coisa que eu vou fazer é, além da view aqui, eu vou importar um carinha chamado scroll view. Aí você vai falar para mim, beleza, vou trocar aqui a scroll view. E vai parar tudo de funcionar, que nada. A gente vai colocar a scroll view no lugar da view que a gente tinha aqui por volta do container. E agora veja só, eu posso... Opa, peraí, ficou tudo preto. Opa, já voltou aqui, só reiniciei aqui meu emulador. E agora a gente tem todos esses componentes aqui podendo dar scroll. Então o usuário passa aqui o dedo para cima, para baixo, e ele vai conseguir dar um scroll sobre esses posts que a gente criou em tela, beleza? Show de bola, a gente basicamente criou aí uma aplicaçãozinha. Claro que ela não tem muita funcionalidade, mas eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, que é muito importante se você quiser ir mais a fundo com React Native. Eu preparei aí um curso gratuito, tá? Fica tranquilo, você vai lá, são 3 aulas que a gente vai construir uma aplicação inteira utilizando React Native. Então a gente vai falar sobre estado, vamos falar sobre propriedades, a gente vai consumir uma API REST do GitHub para colocar repositórios em tela, então fazer requisições Ajax, a gente vai fazer muita coisa, tudo isso para Android e iOS utilizando apenas JavaScript. Então não esquece de se inscrever nesse mini curso aí, e se você gostou desse vídeo, se quiser que eu fale mais sobre React Native, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, coloca aí embaixo nos comentários, dá like nesse vídeo, que aí a gente continua toda essa série sobre React Native, beleza? Valeu!